Então, boa tarde a todos. É um prazer receber o professor Cristóvão Barcelos hoje aqui com a gente. O Cristóvão ele é graduado em Geografia pela UERJ e em Engenharia Civil pela UFRJ. Ele tem mestrado em Ciências Biológicas pela UFRJ e doutorado em Geociências pela UF, a Federal Fluminense. Ele é pesquisador do Laboratório de Informação em Saúde, do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, da Fiocruz. Ele trabalhou como sanitarista das Secretarias Estaduais de Saúde do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Ele é coordenador do Observatório do Clima e Saúde e vice-diretor de pesquisa e ensino desse instituto. Nos estudos que o Cristóvão tem desenvolvido, ele tem buscado compreender a relação entre os problemas causados pela emergência climática e doenças infecciosas em regiões como a Amazônia brasileira. Cristóvão, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês aí pela oportunidade de falar para longe, né? Falar um pouco, falar e ouvir, né? De longe, de conhecer pessoas novas, é sempre muito importante, né? Ampliar esse debate. O debate sobre a mudança climática está se acalorando, né? Agora, há pouco tempo, saiu um novo relatório do IPCC, chamado AR6. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas assim, o que a gente tem que pensar é como essas mudanças globais, né, que são globais, elas vão se manifestar de maneiras diferentes em cada setor econômico, em cada região, etc. É uma tarefa que a gente tem, né, dos próximos anos e gerações, né. Eu vou começar a apresentar aqui, peraí. Tá aqui. Então, eu vou me concentrar nessa questão de mudança climática e a saúde, mas eu tenho que falar um pouquinho primeiro sobre a tal da mudança climática, quais são já alguns resultados de pesquisas e relatórios globais e tal. Esse é um pouco da nuvem de palavras, né, que se chama, gerada por essa, se eu não me engano, 10 mil páginas, em torno disso, do novo relatório do IPCC, saiu agora no mês passado. E o próprio título desse relatório, ele fala das bases físicas das mudanças climáticas, né? As palavras mais frequentes aí são grau de confiança, aquecimento, clima global, mudanças, emissões. Fala, quer dizer, o que é médio, o que é alto, baixo, nível, um pouco concentrado, como eu falei, em questões da física, né? E claro que a física digamos que é a ciência que cuida das questões mais micro, né? Da escala menor até a maior, né? E isso tem várias consequências, por exemplo, acumulação de calor, alteração do ciclo hidrológico, do ponto de vista da física, mas eu acho que cabe a nós também tentar entender da física para a biologia, da física para a saúde, da física para a economia, né, alterando a maneira que a gente produz, que a gente vive, etc. Então, bom, o que fala basicamente essas conclusões aí desse último relatório? Que tem um processo de mudança climática que dessa vez é inequívoco, eles usaram palavras muito mais duras do que os relatórios anteriores, que é inequívoco, e que esse processo eles usam a tal do grau de confiança, né? Que é seguramente devido à influência humana,
que essa taxa de aquecimento está se acelerando, não está ao contrário do que a gente imaginava, que algumas medidas de controle tivessem já mais ou menos estabilizado, está se acelerando, que são irreversíveis, e essa palavra pela primeira vez aparece nos relatórios. Não é possível hoje tomar nenhuma providência. Se a gente tomar alguma providência hoje, mais de redução da emissão de gases e tal, isso vai persistir durante muito tempo. Falam da alta probabilidade de severidade gravidade, né? Severidade é mal traduzido, do calor extremo, ocorrência de secas e eventos de chuvas extremas. Eu falei ênfase nas questões físicas. E a física? Na verdade, a grandeza do aquecimento global, que a gente está querendo medir, que a gente está querendo, e o próprio relatório enfatiza, é essa propriedade física do calor. O calor é uma propriedade física. Em português também se usa para a sensação, né? Estou com calor, hoje está quente, etc. Mas o calor é uma forma de energia, né? E que pressupõe um processo de aquecimento. É um processo, né? Isso é um processo, tem uma tendência, tem direcionalidade, tem intensidade, né? Só que a gente mede ele por temperatura, e a temperatura é simplesmente um indicador. A gente não consegue medir calor, né? Na física. A gente consegue medir temperatura. Bom, e esses últimos relatórios têm mostrado que houve um descolamento a partir de 1900 e pouquinho, com a industrialização mais intensa do mundo inteiro, mas que a partir de 80, mais ou menos, disparou o processo de aquecimento. Nós estamos agora em torno de 1 grau Celsius acima do que se falava da era pré-industrial, né? E esse seria o chamado antropoceno, né? O antropoceno no sentido de que as forças humanas, drive, os condicionantes humanos, eles são muito mais poderosos do que alguns outros condicionantes físicos, né, da natureza. E que isso, assim, não se explica por outros fatores não humanos, que seriam a ocorrência de vulcões, até a mudança, pequenas alterações no eixo da Terra, explosão solar. Isso não explica o que está acontecendo com a temperatura no mundo. A temperatura sempre variou, né? Sempre variou. A gente, no dia a dia, a gente passa por mudanças, mudança vamos guardar para outras coisas, essa palavra para outras situações. Por variações de temperatura, dentro de casa, fora de casa, inverno, verão, dia, noite, né? Mas, e 1 grau dentro de casa ou fora de casa não causa quase nenhuma perturbação na nossa vida. No planeta, 1 grau ou 2 graus, e parece que a expectativa é chegar em 2050, mais ou menos, com 2 graus acima desse nível pré-industrial, é muita coisa, é muita coisa. Se a gente converter isso em energia, em joules, sei lá o que, calorias, a gente vai ver que são como se fossem bombas nucleares que estão aí explodindo no mundo inteiro. No Brasil, então, nós temos a tarefa de transformar essa informação que é global, todos esses alertas que estão sendo feitos no mundo inteiro, coordenados pelo IPCC, mas o Brasil tem uma expertise e instituições muito, muito boas trabalhando com as questões da mudança climática. Eu falo aqui principalmente da Rede Clima. A Rede Clima é uma rede multi-institucional, várias instituições de pesquisa do Brasil inteiro, muito ancorada no INPE, né? Mas com participação de diversas universidades, outras instituições de pesquisa, e Marengo é um cara muito importante nessa área, um climatologista. Ele fala que existe uma probabilidade de nós temos El Niño mais intenso, aliás, esse ano nós estamos passando por uma fase de Laninha, que vai provavelmente gerar
períodos mais secos e um pouco mais frios no Sudeste, seca na Amazônia, algumas coisas meio complicadas aí. E a gente já está percebendo isso. Mas ele, a longo prazo, parece que se intensificaria esse El Niño, o que geraria mais chuvas aqui para Sul-Sudeste e secas Nordeste, principalmente. Aumento das vazões de rio no sul, a alteração de ecossistemas importantes para nós aqui, Amazônia, Pantanal, mangues, né, a vegetação costeira, etc. A gente já tem alguns registros digamos, eventos extremos, né, no Brasil. Uma boa parte do litoral do Nordeste está sendo consumido por uma erosão, provavelmente mudança de corrente que está acontecendo lá no litoral do Nordeste. Até furacão, que era uma coisa inédita no Atlântico Sul, apareceu nos últimos anos no Brasil. No Rio de Janeiro a gente teve o infeliz episódio aí de chuvas muito intensas na região serrana, que matou mais de 1.000 pessoas por aqui. E essa 2010 aí. E esse último relatório alerta para o que eles chamam de evento extremo, né? Evento climático extremo, que são basicamente chuvas intensas e alguns períodos de seca muito prolongada e intensa também. Mas esse é uma face, digamos, mais invisível das mudanças climáticas, os eventos extremos, a onda de calor, né? É muito enfatizada também nesses relatórios. Mas a gente tem que lembrar, como eu falei, que calor é uma forma de energia, que se acumula basicamente na água, na superfície de água do planeta e na atmosfera, né? E isso, de alguma maneira, acelera esse ciclo da água. A evaporação aumenta, e aí satura na atmosfera, cai no oceano, cai no continente, causando chuvas intensas e tal. E geralmente muito localizadas, né? Não tem uma chuva intensa num continente, numa região inteira. Elas são bastante localizadas, podendo causar esses desastres. Mas também, e se isso acontece numa região, na outra região acontece provavelmente ao contrário, secas maiores, com evaporação, mas um transporte de umidade mais à distância, e tem um pouco de rarefação, de diminuição das chuvas regionais. A gente também não pode esquecer nunca que os problemas climáticos, eles têm uma relação muito forte com questões de mudanças ambientais, né? Tanto a mudança ambiental, a alteração do ambiente. Eu trouxe aí, por exemplo, o mapa da vegetação no Brasil, né? A gente já tem áreas que a gente, se tivesse na estação orbital lá no espaço, a gente já veria algumas alterações. Não precisa nem uma fotografia simples com luz visível. Daria para a gente perceber essas mudanças aí. Uma grande parte do Brasil agora é ocupado por pastagem ou por outro tipo de agricultura. Cidades, né? Então aí em preto, água, claro, e vegetação nativa também, né? Muita coisa de vegetação nativa, mas sofrendo alterações muito grandes, que, por exemplo, alteram esse ciclo da água. Isso é bastante conhecido. Uma chuva que cai sobre uma região desflorestada, ela tende a escorrer toda para rios e lagos e oceano, e pouco retido no solo, né? Quer dizer, isso faz com que a superfície do solo fique mais seca a maior parte do tempo, e o que diminui a evaporação, e vai assim por diante. Então, tem uma relação muito estreita, e uma coisa causa a outra, entre as mudanças ambientais e as mudanças climáticas, digamos assim, né?
No Brasil, por exemplo, a mudança, a tal mudança do uso do solo é o principal determinante da emissão de gases de efeito estufa. A transformação de uma grande parte do sul da Amazônia em área de pastagem, desflorestamento, todas essas coisas têm causado emissão, né? E estão transformando a Amazônia em uma região um pouco mais seca do que era. E isso aumenta, por sua vez, a inflamabilidade da floresta. A floresta com menos umidade, ela fica mais sujeita às queimadas. Então, em alguns rios, né, a gente tem percebido vários estudos têm mostrado que alguns rios, como Paraíba do Sul, outros importantes aqui para regiões mais urbanizadas do Brasil, o próprio São Francisco, ele tem na região sul e sudeste, principalmente, tem um aumento da vazão média, no entanto, um aumento também da variabilidade, quer dizer, esse é o grande perigo do que a gente chama de energia, essa energia que está se acumulando. Não é que tudo vai secar, os rios passam por um período de seca, depois por um período de inundações muito fortes, né? E esse é o perigo que podem ocasionar o tal dos eventos extremos. Extremos nesse sentido, de que sai da faixa normal, digamos, de variação, né? Algumas cidades perdem, isso infelizmente parece que é um cenário para esse próximo verão nosso, perdem as suas fontes de abastecimento, né? Porque durante algumas semanas ou meses pode ficar sem água, esses pequenos rios ficam secos completamente, depois se inunda, depois seca outra vez, isso causa falta de crises no abastecimento de água de algumas cidades, principalmente as pequenas e principalmente no semiárido brasileiro. Mas na Amazônia, provavelmente não, mas no Sudeste isso passou a ser uma coisa perigosa. Eu não sei por que os jornais atualmente falam da crise da água e a energia, e o custo da energia, e a bandeira vermelha da conta de luz, e se esquece que a água também, essa água que vai estar faltando para a geração de energia, também vai faltar para o abastecimento de água em várias cidades. Estou falando aqui do interior de São Paulo, interior de Minas, Paraná, né, em que as cidades dependem muito desses rios. Na Amazônia a gente já pode perceber algumas dessas mudanças, alguns anos muito secos e outros anos muito com uma precipitação, um nível muito alto, que às vezes leva à inundação. O Acre é um exemplo, né? O rio Acre aqui baixou tanto que não se podia mais captar água para a cidade. O rio está lá. Como é muito pouco provável que algum rio da Amazônia seque completamente, mas ele baixou muito além do que da entrada de água aqui, está na fotografia, e causou interrupção do abastecimento de água na cidade. Manaus vive o mesmo problema. Manaus, que era uma cidade que tinha água abundante, tem problemas hoje de abastecimento de água por causa da variabilidade, não exatamente de tendência de maior seca ou período mais úmido. Bom, chega de física, vamos à saúde. Então, no Brasil, eu acho assim que a imprensa mundial, muito impulsionada, digamos, pelos problemas na Europa, do hemisfério norte. O hemisfério norte, com certeza, é o que está mais sofrendo com as mudanças climáticas, por causa dessa concentração. Tem muito mais água, né, no hemisfério sul do que no hemisfério norte. O hemisfério norte está muito mais modificado dessa capa, dessa cobertura vegetal, do que o hemisfério sul. Então, os processos têm sido muito mais drásticos, dramáticos no hemisfério norte. Agora a gente viu no verão deles lá queimadas ao longo quase do Mediterrâneo inteiro. No sul, Marrocos, Argélia, Tunísia, se não me engano. No norte, Grécia,
Itália, sul da França, pegando fogo na mata, porque vários meses sem chuva e com calor muito intenso. Então, eles, assim, existe uma grande preocupação desses países do hemisfério norte com a onda de calor. Seca, a atmosfera mais seca, a onda de calor, etc., que já é comprovado que gera milhares de óbitos. Na França, em 2003, se não me engano, morreram 20 mil pessoas por uma onda de calor, e isso tem se repetido em alguns outros países por lá. No Brasil, claro, a gente também se preocupa com a onda de calor, que é um fenômeno, como eu falei, da física, mas os outros eventos extremos, as inundações, as secas e tal, a gente também tem que se preocupar. Bom, eu preciso falar aqui, esse é resultado já do trabalho do Observatório de Clima e Saúde, que começou lá em 2008, imagina, 2008, que é quando começou a se falar em mudança climática, a gente criou um Observatório do Clima e Saúde brasileiro, com participação de diversas instituições de saúde e não saúde. E a gente chegou um pouco a esse consenso, assim, de como tropicalizar, como entender melhor tudo que poderia acontecer no Brasil com as mudanças climáticas, não só a questão das ondas de calor. O segundo item seria, então, crises hídricas, né? E a gente percebe isso aqui, o sertão nordestino é secularmente sujeito a crises de abastecimento de água e estão se agravando nos últimos anos. Mas também o Sudeste, também o Sul apresentam alguns sinais de colapso do sistema de abastecimento de água. Problema não só de clima, né? Isso também é sempre bom deixar claro, não é um problema somente de clima, é um problema da organização urbana, da maneira que a gente produziu as cidades, né? Criando, digamos, zonas de exclusão, né? Zonas em que as pessoas não têm uma boa, se é que tem uma rede de abastecimento de água. São Paulo, por exemplo, tem uma rede razoável, cobrindo quase o estado inteiro, mas tem muitas cidades que têm um núcleo pequeno que tem rede de abastecimento de água e a periferia zero de abastecimento ou muito intermitente, né? Isso vai se agravar provavelmente nos próximos anos, ou está se agravando. Terceira coisa, as queimadas e a contaminação atmosférica. São Paulo deixou, a capital São Paulo e algumas cidades mais industriais do Brasil deixaram de ser as cidades mais poluídas do Brasil, e as cidades mais poluídas do Brasil, lamento dizer, estão na Amazônia e na região centro-oeste. Cuiabá, Rio Branco, Porto Velho, são cidades que têm, apesar de até não ter queimadas próximas delas, mas são sujeitas a respirar a fumaça gerada a centenas de quilômetros ali. E isso tem causado doenças respiratórias, depois eu falo mais sobre isso. E, quarto lugar, a expansão das áreas de transmissão de doença transmitida por vetores. A dengue está se espalhando no Brasil ainda, chikungunya se espalhou com uma velocidade gigantesca, zika, malária, mais ou menos, malária é outro problema, assim, ao contrário, estava em fase de constrição num pedaço lá da Amazônia, felizmente. Agora está um pouco descontrolada, voltou a ser um pouco descontrolada, mas não se pode dizer que ela está em fase de expansão. Doença de Chagas, febre amarela, sim, né? Febre amarela, a gente teve um surto em 2012, 13, eu acho, de febre amarela, muito grave, que chegou em Minas e Espírito Santo, etc. Então, saúde, um pouquinho de saúde. Muitas doenças, digamos, endêmicas brasileiras, por isso é que eu estou fazendo essa distinção entre Brasil e o resto do mundo, porque a gente tem que pensar um pouco nas características brasileiras aí, seculares, né? Muitas dessas doenças endêmicas, elas são, digamos, delimitadas por algum fator climático. Por exemplo, a astossomose ela é muito mais do litoral nordestino, que eles chamam lá de zona da mata, do que do semiárido, né? Onde chove menos, porque o ciclo lá do parasita precisa de água para se reproduzir.
A leptospirose, mas está chegando mais para o sul, está se concentrando cada vez mais para o sul. Tem uma coisa meio estranha lá no Acre, mas, em geral, áreas alagáveis com chuvas de verão muito intensas, calor, e a presença de alguns roedores, tipo ratando banhado, rato urbano, etc. E a dengue se espalhando pelo Brasil inteiro, menos interior de Minas, a parte mais alta de Minas Gerais, menos um pedaço da Amazônia mais isolado e menos o sul, né? Isso está mudando. Todos esses três estão mudando. O que eu quero dizer com isso? Acho que está aqui, é isso. O que eu queria dizer com isso? Que cada doença, principalmente as endêmicas brasileiras e transmissíveis, elas têm um desenho diferente. Todas elas são condicionadas pelo clima, mas cada uma de maneira diferente. Uma depende muito de água, outra depende do vetor, outra depende do vetor mosquito, né, no caso, outro depende do rato, e o rato sobrevive e se reproduz de outra maneira, etc, etc. Todas elas são afetadas pelo clima, por condições climáticas, mas cada uma com um desenho completamente diferente. Qual outra vez que eu estou querendo falar? Os processos são globais, mas a gente precisa usar modelos regionais, adaptados para nossas condições, e as decisões são cada vez mais locais. Bom, não quero nem falar que existe uma omissão completa nos últimos anos do governo brasileiro para falar em mudança climática. É proibido falar na esplanada dos ministérios sobre usar essa expressão, mudança climática. Mas, não é só diante da omissão do governo federal, que é evidente, mas as decisões são cada vez mais locais, né? Até pela Constituição brasileira, o que cada município, cada estado vai fazer, cada consórcio de municípios vai fazer, depende muito das condições locais. Eu vou dar alguns exemplos aí para a gente pensar nessa questão de o que fazer, etc. Um dos exemplos que a gente andou estudando, a seca no semiárido brasileiro, né? Que é uma coisa tradicional, existem relatos de seca em 1700 e pouco, outra terrível no final dos 800, mas tudo indica que essa área seca está se alastrando, que tem um processo, às vezes, em alguns lugares, de desertificação do Nordeste. Isso, hoje em dia, pode ser acompanhado por boas imagens satélites bem interpretadas, de boa qualidade e bem interpretadas, né? Por exemplo, entre 2013 e 2014, claro que esse processo é todo sazonal, chove menos, chove mais, mas tem algumas áreas, esse rosinha aí do mapa mostra as áreas com menos chuva, né? É um índice que é construído internacionalmente para monitorar a seca, e a gente vê o litoral do Nordeste, a tal da Zona da Mata, geralmente verde, né? Tirando, mas em 2013, 2014, dá para perceber agora, mais ou menos, que a seca encosta quase no litoral, né? Saiu um pouco da área, digamos, mais tradicional da seca do semiárido. Aí está marcado em uns círculos em vermelho, aonde houve um enorme surto de diarreia. Olhando esse índice, no índice da intensidade da vegetação que a gente usa, ao longo dos últimos anos, a gente vê que ele vem caindo bastante nos últimos anos, até chegar e claro, ele, na período de chuva, ele melhora, depois seca, piora. Isso todo nordestino sabe, né? Nós aqui também no Sudeste também sabemos disso. Mas nos últimos anos, as chuvas não recuperam o estado original da vegetação. E vegetação que eu estou falando também é da agricultura. Então, tem muita perda agrícola aqui nesse período. Muita gente passando fome, porque por falta de água para irrigar, etc. Então, existe até tendência a longo prazo de diminuição da precipitação em diversas zonas do Nordeste, e a gente acompanhou isso não só por esse indicador, mas o próprio Sistema de Informação em Saúde mostrava, no caso do Sistema de Informação de Mortalidade, mostrou um aumento muito grande em óbitos por diarreia naquela região, que fica ali entre
estava ali naquele círculo entre Alagoas e Pernambuco, lá para o lado ainda da Zona da Mata, mas afetada por uma seca terrível, e chegou, se não me engano, aos 300 óbitos por diarreia naquela região. A mídia também acompanhou esse processo, teve um pico de notícias de mídia relatando falta de água, o surto de diarreia, etc, etc. O que eu estou querendo dizer agora também é que a gente hoje tem instrumentos muito interessantes, né? Não só as informações oficiais de saúde, que está aqui os óbitos, mas outras fontes de informação que ajudam a gente a montar esse quebra-cabeça que está acontecendo, inclusive os jornais locais, que nem chega aqui quer dizer, chega pela internet. A gente hoje pode entrar num jornal digital de Caruaru, ótimo, mas isso não ganha importância para quem mora pro lado de cá do mundo, né? E a gente consegue recuperar muito dessas notícias e a narrativa, né? A maneira com que é comentado as causas e consequências da falta de água lá nessa região. É uma coisa muito interessante, né? A gente, mesmo daqui de longe, poder usar alguns desses indicadores, um vindo da mídia, outro vindo do Sistema de Informação de Saúde, e outro vindo de mais satélites, juntar isso tudo e ter um quadro bastante apurado do que aconteceu por lá, né? E essa é uma fotografia daí, de Alagoas, de 2013. Tudo seco. Isso era um açude enorme, com 2, 3 metros de coluna d'água, e virou isso. Quando vira isso, os animais vão se abastecer, aí as pessoas pegam macaçamba, esqueci o nome que é usado lá, um poço de água aberto, e onde os animais defecam. Cacimba, quem falou? Obrigado. Cacimba, tem um nome engraçado. Uma cacimba, água completamente suja e contaminada. Então, não é que as pessoas deixaram de beber água, né? Elas foram buscar água onde tinha, e o que sobrou foi essa coisa daí. Eu espero que isso não chegue na região sudeste. São Paulo viveu essa crise de 2014, 2015, né? Muito séria, e que as pessoas se improvisaram, não desse jeito, mas improvisaram a fonte de água, compraram garrafões, compraram, se abasteceram com caminhão-tanque, caminhão-pipa, algumas furaram poço dentro de casa. Eu acho uma doideira, mas furar um poço na cidade de São Paulo é pedir para morrer, né? A água sabe lá como é que vai sair desse poço. Mas foi a crise que aconteceu e as pessoas se viraram, né? É isso que acontece. Diante de uma crise do sistema, as pessoas procuram alternativas, né? Então, como eu falei, a dengue, um outro exemplo, a dengue se espalhando no Brasil, principalmente agora. Esse não é um mapa de incidência, isso é um mapa quanto mais vermelho, mais antiga a dengue numa determinada área. Rio de Janeiro, o litoral todo do brasileiro, menos o sul, claro, todo o centro-oeste, mas avançando em direção à Amazônia, avançando em direção aqui a Planalto, né? Planalto onde tem Minas e Goiás, etc. E um pouco mais detalhada, as queimadas na Amazônia. É muito comum a prática, infelizmente, da agricultura brasileira tacar fogo no pasto, né? Mas tanto a composição quanto a quantidade de material particulado que é gerado numa queimada depende muito do que está sendo queimado, né? Queimar capim é uma coisa, queimar mata é outra coisa, né? E as queimadas têm sido poderosas, né? A gente criaram até um nome técnico para esse tipo de nuvem. Uma nuvem de resultado de queimada, a gente vê agora nuvem de vulcão, né? Mas essa nuvem é poderosíssima e o próprio calor faz ela atingir grandes altitudes, e com isso ela é transportada até aqui no cantinho da esquerda, transportada a longa distância, essa fumaça. Essa imagem satélite é muito significativa, quer dizer, estão queimando a Rondônia, o interior de Rondônia quase todo, mais ou menos respeitando as florestas, áreas de proteção e terras indígenas. Respeitando o que eu digo é porque
existe ainda, apesar de Ricardo Salles, apesar dessa gentalha toda, existe ainda algum mecanismo de fiscalização dessa maneira com que se produz desflorestamento e queimadas na Amazônia. Mas a gente vê aqui que a fumaça não fica no limite da reserva indígena, por exemplo. Quem está lá dentro da floresta, da área indígena, por exemplo, está respirando fumaça, como se estivesse dentro do local que está pegando fogo. E isso pode atingir centenas de quilômetros. Porto Velho, por exemplo, que aparece aqui na imagem também, não tem nenhum foco de queimada por perto, mas é sujeita a contaminação que vem de longe, né? Porto Velho, muitas vezes, fecha o aeroporto por falta de visibilidade. Então, é isso que eu falei, as cidades mais poluídas do Brasil hoje em dia não é mais São Paulo, Belo Horizonte, Rio, que for. São essas cidades grandes da Amazônia. Então, fazendo um pouquinho de exercícios aí estatísticos, dividindo, por exemplo, em 2019, a gente dividiu a Amazônia em 3 pedaços, assim, onde tinha uma maior intensidade de queimadas, está aqui em vermelho, onde tinha menor intensidade de queimadas amarelo, e branco, onde tinha baixíssima densidade de queimada. A incidência de doença respiratória nessa área vermelha é 36% maior do que nas outras áreas, né? Então, mostra que morar perto que eu digo, centenas de quilômetros, não é perto, não é do lado, não. Centenas de quilômetros próximo de foco de queimada, aumenta em 36% a chance da pessoa ser internada e ter uma doença grave respiratória. E agora a gente tem a Covid, que também é uma doença de origem respiratória, né, que depois pode se alastrar e tal. Aqui é um retrato das queimadas de 2019, 2020, mais ou menos com o mesmo padrão, um pouquinho mais deslocado para dentro de algumas estradas, né? Região de Marabá, Santarém, Novo Progresso, tomando o Acre, que o Acre era até há pouco tempo um dos estados mais preservados do Brasil. O Mato Grosso já está quase todo queimado, não tem mais o que fazer lá dentro. O sudeste do Pará também, gravíssimo. E são essas regiões que mais sofreram com a Covid-19, né? Isso, eu acho que eu tenho aqui. Então, a gente tem uma parte da exposição, uma parte da população local ali, principalmente no sul da Amazônia, exposta à fumaça das queimadas, uma parte da população também da Amazônia sujeita à infecção pela Covid-19. E talvez alguns que tenham os dois, né? O que é uma tragédia do ponto de vista clínico, né? A pessoa tem uma irritabilidade, tem dificuldade do sistema imunológico, já por causa da exposição à fumaça, e se infectar pelo vírus da Covid-19, pode ter um quadro muitíssimo mais grave do que pessoas que têm, digamos, melhores condições imunitárias e imunológicas e o pulmão, capacidade respiratória, etc. Então, o que a gente simplificou aqui, criando essa máxima aí, de que essa coexistência da exposição da fumaça com a Covid-19 complica a Covid-19, os quadros clínicos são muito mais complicados para quem já teve exposição à fumaça, confunde, porque a pessoa pode começar a tossir, pode até começar a apresentar alguma febre, e isso pode ser confundido com Covid-19, mas não deveria ter teste rápido e acessível para todo mundo, para distinguir uma coisa da outra, quem é que está com dificuldade respiratória por causa de uma asma, de uma pneumonia, e quem está com Covid-19. E competem, acho que eu tenho um quadrinho aqui, não, tem aqui. Então, todo ano na Amazônia, infelizmente, a gente tem um pico de internação de doença respiratória, está aqui, mas em 2020 a gente não teve esse pico. O pico foi de Covid-19. E caiu a internação por doença respiratória na Amazônia. Isso aqui é a Amazônia toda. Região norte. Quer dizer, olhando para cá, a gente previa, no mínimo, essa curva daqui de internações por doenças respiratórias em geral,
mas o que a gente verificou foi uma queda na internação de doença respiratória. É o que chama um pouco de sindemia, não sei, quer dizer, o fato ou de colapso, né? A gente pode chamar de colapso, porque as pessoas que provavelmente chegaram nos hospitais com problemas respiratórios muito graves, devido à exposição pela queimada, não conseguiram se internar porque os leitos já estavam ocupados pela Covid-19. Então, a mesma população que, não a mesma pessoa, mas o mesmo grupo populacional que poderiam ser salvos num hospital e tal, ou num ambulatório, talvez tenham morrido, não sei. Essa conta a gente ainda vai fazer agora com os dados de mortalidade. Quantas pessoas deixaram de ser atendidas e morreram por falta de atendimento, o que desculpa, completamente previsível, né? Se todo ano tem essa pico de internação por doença respiratória, era previsto que em 2020, 2021 também tivesse. Mas, infelizmente, não se tomou nenhuma providência para providenciar leito extra, nem nada, ou atender as pessoas antes de chegar no hospital, e muita gente pode ter morrido. Diminuiu até atendimento de parto na Amazônia. Parto. Né? E quantas crianças ou quantas mães gestantes morreram por causa dessa inconsequência do poder público é difícil até de calcular. Como é que eu estou de tempo? 15 minutos. A gente só fazer uma propaganda da nossa site, na verdade não é um site, é um projeto, né? Que digamos, a visibilidade dele é maior pelo site, tem esse endereço aí, Clima e Saúde, em que a gente coloca nota técnica, tem muito dado ali dentro, que pode ser utilizado por qualquer um, e qualquer pessoa pode entrar lá e fazer a sua própria tabela, fazer gráficos, tem uma interface bastante interativa assim, que a gente criou, o pessoal de TI, maravilhoso lá, criou para atender esse público mais geral. E, bom, e o que fazer, né? O que fazer? Tem algumas ações evidentes, né? Como é que se combate enchentes? É com drenagem urbana, sistema de drenagem, reflorestamento. Claro, existem também as ações que chama de mitigação, quer dizer, evitar que a emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera, né? Isso é um esforço mundial, o Brasil não está participando. Depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre isso, mas o Brasil nega essa coisa, nega que existe mudança climática global, se nega a tomar qualquer providência para redução de emissão de gases. Há pouco tempo, né? 2 anos, ou 2 e pouco. E o que fazer? Né? Algumas tarefas são claras, né? Reforço do sistema de saúde, como eu falei, se a gente sabe que a Amazônia vai ter queimadas e provavelmente com Covid ou com outra doença, algum outro vírus ou bactéria, que vai ter seca no Nordeste, a gente pode se preparar, melhorar o sistema de saúde, melhorar as condições de saneamento, de habitação, melhorar a educação, melhorar um monte de coisa que é um pouco... A gente chamava de óbvio, né, há pouco tempo, hoje em dia não é mais óbvio, mas é um pouco evidente, né, o que fazer para se preparar para que se chama, no jargão, de as políticas de adaptação às mudanças climáticas, né? Tentar se adaptar a uma coisa que é aparentemente inevitável, mas que a gente pode minorar as perdas humanas, de materiais, econômicas, etc., com algumas ações. E no meio disso tudo surgem algumas coisas meio complicadas, assim, que a gente também tem que pensar, né? Essa daí são 2 imagens que eu roubei aí da internet. Uma é um barco que joga para a atmosfera um gás que seja neutralizante dos outros gases de efeito estufa. Algumas vezes é o contrário, ali é um sumidor de gases, né, que é proposto aí chamada engenharia climática, que eu não conhecia esse termo,
mas um sumidor de gases, suga gases e trata esses gases, por exemplo, transformando CO2 em água, né, por um processo químico caríssimo, gasta muita energia. Imagina um monte de barcos, naves dessas aí, andando pelos oceanos para fazer essa compensação. Outra proposta é botar espelhos em volta da Terra, né, em volta do planeta, orbitando para evitar que os raios solares incidam diretamente sobre a Terra. Então, nós estamos vivendo um pouco desse impasse, né? Esses projetos são caríssimos, quem vai pagar? Ou será antes de quem vai pagar isso? A quem beneficia? E será que a gente não podia evitar a mudança climática de outra maneira, né? Talvez uma outra maneira de produzir, uma outra maneira de viver, mas menos danosa, digamos, ao ambiente e ao clima, né? Mas existem, o que eu estou querendo alertar é que existem propostas diversas, né, para mudar, para minorar os impactos das mudanças do clima. Uma delas é a tal das engenharias, que são altamente tecnológicas, né, que vai custar caro, eu não quero pagar isso, não. O outro agora que saiu há pouco tempo, desculpe, anedótico, Camboriú, Balneário Camboriú, Santa Catarina, que parece que está sofrendo também esse processo de erosão marinha e comendo um pouco da costa, levou um pouco da areia da cidade e ameaçou alguns prédios ali que estavam construídos ali na primeira faixa da cidade, próximo ao litoral. E aí a solução Não, e também existia está nessa fotografia aqui do lado, existia uma queixa muito grande dos banhistas, dos veranistas, de que a praia ficava escura, sem sol durante a tarde, só pegava sol de manhã e de noite, de tarde, depois do meio-dia, começava a sombra dos edifícios enormes, dizem que o maior edifício do Brasil, mais alto, fica lá nessa praia, e começou a aparecer sombra. Então, é um pouco e essa obra, qual foi a proposta da prefeitura? Já está fazendo isso, aumentar a faixa de areia. Aí pega uma draga, joga areia, parece que estão conseguindo aumentar a faixa de areia. Essa brincadeira vai custar, estava aqui o preço. Esqueci, não apareceu. Isso vai custar caro quem é o causador disso? O próprio cara que inventou, o prefeito, licenciou o arquiteto, bolou esse prédio altíssimo em frente à praia, né? Os compradores acharam maravilhoso e se volta contra eles mesmos, né? São eles que compraram esse apartamento num prédio altíssimo, que eles achavam maravilhoso, que fez a sombra na praia que eles gostariam de frequentar. Isso seria muito interessante e seria fácil de resolver se realmente esse circuito foi fechado, né? Os responsáveis ou irresponsáveis pela sombra na praia e o aquecimento global e aumento do nível do mar, eles pagassem pelas besteiras que fizeram. Mas, infelizmente, não é assim, né? Adivinha quem vai pagar por essa obra? BNDES, a IPTU, o contribuinte, né? Vocês aí em São Paulo, eu aqui no Rio de Janeiro, etc. Então, é um pouco isso assim que eu queria deixar como provocação, porque assim, é um debate muito importante, não é puramente um debate, digamos, científico, né? Parece o que aparece na mídia, o que aparece nos debates assim, acadêmicos, parece uma discussão muito difícil da física, da biologia, mas, na verdade, é isso daí que a gente vai enfrentar nos próximos anos, está enfrentando já, o que fazer, né? O que fazer, e tudo que a gente deve, o que fazer tem custo,
tem beneficiados e tem prejudicados, né? Em qualquer decisão desse tipo. Então, o que eu quero falar com isso? Não precisa ser físico para participar desse debate. Ao contrário, está na hora da gente democratizar esse debate e pensar no que fazer com o planeta, mas também com cada praiazinha do planeta, tipo Camboriú. Então, a gente tem como desafio essas relações entre clima e saúde, elas têm desafios teóricos, desafios metodológicos, etc. Um deles é que essa relação entre o que acontece no clima e o que vai acontecer na saúde nunca é imediata. Nunca é imediata. Se a gente começa a emitir gases agora, acumula calor na atmosfera, que pode provocar uma chuva intensa daqui a vários anos, que vai causar problemas de saúde nos próximos anos e assim por diante. Nunca é imediata. Tem uma defasagem muito grande entre um evento climático e um evento de saúde. Raramente essas relações são diretas, né? A onda de calor é uma relação direta entre calor, entre temperatura e um impacto sobre a saúde. Muito drástico, muito rápido, mas a maior parte dos impactos das mudanças climáticas sobre a saúde são indiretas. Depende de processos sociais, se lá no lugar onde foi afetado tem um bom hospital, tem bom sistema de saúde, tem bons o sistema de saneamento, da capacidade de renda das pessoas, etc, etc. E para a gente atuar na tal das políticas de adaptação, que eu já falei, a gente precisa identificar esses intermediários, essas etapas intermediárias, né? Entre o clima e a saúde, o que tem? Tem o sistema de saúde, tem o sistema de saneamento, tem a urbanização, tem a maneira que as pessoas produzem, etc, etc. E é esses intermediários, esses mediadores, né, que vão dar pistas para a gente criar políticas de saúde, políticas de controle ambiental, etc. Raramente também essa relação é local, né? Claro, uma chuva arada, uma chuva intensa se manifesta num determinado lugar, num determinado dia, no mês seguinte, outro. Mas se a gente olhar globalmente, vamos ver um processo, pelo menos regional, que está acontecendo. Por exemplo, o semiárido, a Amazônia, o Pantanal, a Mata Atlântica brasileira, estão sofrendo processos diferentes, mas mais ou menos coordenados, mais ou menos relacionados, né? E, finalmente, essas relações nunca são apolíticas, né? Infelizmente ou felizmente, sei lá como, mas esse debate sobre problemas teóricos, metodológicos e o que fazer, né, como Camboriú, etc., é muito contaminado, não muito impregnado, digamos, por um debate político. O que fazer? Quem vai pagar? Beneficiado de uma determinada ação, quem vai ser prejudicado, etc. É muito do jogo político, que os cientistas têm que participar, mas não só cientista. É uma questão de cidadania, de participação e tal. É isso. Agora, na Europa está essa discussão, né? Tem um monte de gente na rua se preparando para a COP, para a Conferência de Clima, que acontece todo ano, e está lá um monte de protestos, né? É isso. Muito obrigado. Cristóvão, muito obrigada pela aula, foi ótima. Obrigada, Cristóvão. Pontos novos aqui para serem discutidos, as relações. Eu vou começar com as perguntas que tem no fórum, daí depois a gente abre aqui para as perguntas das pessoas. Tem uma pergunta do João Pedro, que diz o seguinte: as mudanças climáticas podem intensificar ondas de frio, tais quais as de julho, agosto de 2021 ou julho de 2013? Não ouvi, peraí. Desculpa. Se as mudanças climáticas podem... Se elas podem intensificar ondas de frio, tais as de julho e agosto de 2021 ou de julho de 2013.
E qual é a tendência para os nossos invernos com as mudanças na temperatura média do planeta na ordem de 1,5 graus? Espera todas ou vou respondendo a uma? Eu faço uma a uma. Essa é do João Pedro. Ele fez 2 perguntas, né? Ele perguntou... Então, claro, essa distinção de o que pode acontecer no nível global, no nível local, mas também no médio prazo e no curto prazo. No longo prazo, a gente tem, na média global, planetária, a gente tem essa elevação de 1 grau e pode chegar a 2 graus nas próximas décadas. Agora, se a gente pensar regionalmente, dizem os físicos, eu não sou físico não, hein? Mas diz esse relatório aí enorme, complicadíssimo, o que eles dizem que também está ocorrendo uma mudança no padrão de correntes do mundo, né? Falam até de que a corrente do Golfo, que sai lá do México, passa pelos Estados Unidos, costa leste dos Estados Unidos, e chega lá na Europa, norte, pode ser ou diminuída a intensidade ou pode ser bloqueada. Isso significa menos chuva, mais frio, menos chuva, mais frio. Olha que é meio contraditório, né? Se aquece lá essa região do Golfo do México, provoca uma mudança na corrente e vai provocar mais frio na Europa. No Brasil, talvez aconteça alguma coisa. A gente, não pensando em clima agora, mas pensando em tempo, no campo da meteorologia. O que é que aconteceu com o nosso inverno aqui? O inverno foi dominado por, se eu não me engano, 2 vezes, 2 massas de ar muito intensas e secas e com uma pressão muito grande, alta, que saiu da região sul e entrou na região quase sudeste toda, né? Até lá para lá do Mato Grosso chegou o frio dessa vez. Mas uma bolha, que a gente podia chamar assim, uma massa de ar fria, muito seca e muito densa. E aquilo impedia a circulação de ar, impedia a entrada de outras massas de ar mais quentes, mais úmidas, etc. Isso causou agora nossa falta de água. Esse inverno foi muito seco, que a gente passou, muito seco e muito frio, e está causando agora um déficit hídrico muito importante, principalmente na região sudeste, né? Não sei, algum fenômeno que produziu essa estagnação de uma massa de ar muito fria agora nos últimos meses. Se isso tem a ver com mudança climática, é muito difícil, assim... Está passando um carro de som aqui, altíssimo. É muito difícil, assim, a gente dizer que um determinado fenômeno é resultado da mudança climática, né? Assim, eu vou dar um exemplo. Choveu aqui na região serrana, matou 1.000 pessoas, uma chuva enorme, um dos recordes brasileiros, né, de chuva. Aquilo está ligado à mudança climática, a gente só consegue entender esse processo, esse evento, dentro de um processo, a gente conseguir explicar ele dentro de um processo, né, que é físico, né, e estatístico também, né? Está se tornando mais frequente o padrão de chuvas intensas, com curtas e intensas. Isso é um problema estatístico assim, difícil de ser. É por isso que tem um monte de pesquisadores envolvidos nisso, né? Não é uma coisa fácil, não dá para dizer assim. Tem muita, é meio anedótico isso, né? Assim, você pega um táxi e o cara do táxi fala: poxa, hoje está calor, né? Mas a gente está em setembro devia fazer frio e tal, é a mudança climática. Não é, né? Não é assim, um evento, pode ter sido esse frio intenso que teve agora na sul-sudeste, pode ter sido um fenômeno típico de 2021, desse ano que a gente está vivendo, né? A gente só consegue explicar isso dentro do processo de mudança climática analisando a série histórica, a física da coisa, como é que os processos físicos de acumulação de calor poderia levar a esses bloqueios de massa de ar, né?
O filho do presidente, o Eduardo, foi a Roma no verão, se eu não me engano. No verão, 2019, talvez, e falou que sentiu frio em Roma. Ele passou um dia em Roma, e sentiu frio. Então, o processo de mudança climática não existe. Né? É isso que a gente quer evitar. Vamos pensar um pouco mais cientificamente. Não é assim, não é um dia uma pessoa sentir frio, né? É que nem o taxista. Hoje tá calor, mas devia estar frio, então é mudança climática. Calma. É por isso que tem um monte de cientista envolvido nisso, né? No mundo inteiro. Brasil também, Brasil tem ótimos pesquisadores. Desculpa. Imagina, obrigado. A próxima pergunta é do Vinícius. Ele pergunta: existem estudos feitos aqui que abordam os impactos de migração regional e local causada pelas mudanças climáticas? Nossa, é muito interessante isso, porque assim, uma estratégia no mundo inteiro, diante de qualquer crise econômica ou principalmente ambiental, é fugir, migrar, né? Nós próprios aqui, muitos de nós somos descendentes de gente que migrou por crise climática, né? Ou uma crise econômica ligada a alguma coisa do clima, né? A Itália, a Alemanha, a Espanha sofreram algumas crises econômicas ligadas à seca no 1800 e tanto. Mas isso está se intensificando, né? No mundo inteiro. Agora a grande corrente migratória a gente de um lado, vê na televisão isso, muita gente saindo da América Central e do Haiti, agora dramaticamente, do Haiti para tentar furar o bloqueio e chegar nos Estados Unidos. Vários pesquisadores dizem que uma grande parte desses migrantes, dessas pessoas que estão querendo entrar nos Estados Unidos, muitos deles são os chamados refugiados climáticos, que estariam sofrendo da seca da América Central, que realmente está muito mais grave nessa década do que nas outras. É bem provável que tenham perdido a maneira de viver, de conseguir alimentos, etc. Não sei. A outra crise é também, digamos, tem clima e política misturada, o Oriente, né? Síria, Iraque, Irã, Paquistão, etc. Paquistão não, Afeganistão. São regiões muito sensíveis a variações climáticas, né? A agricultura lá é dificílima, mas também a confusão político-religiosa lá pegando fogo e muita gente correndo para a Europa, né? Outra corrente, a África para a Itália, para cruzar o Mediterrâneo, para a Espanha, etc. Isso está se tornando comum. Agora também, outra vez, é muito difícil imputar tudo isso ao clima. É o clima, né? É o clima misturado com um monte de coisas que estão acontecendo no mundo, né? A concentração de renda, a dificuldade de sobrevivência nesses outros países, crises políticas, guerras, etc., né? Nenhum processo desse acontece sozinho, né? A clima não acontece diferente de ambiente, não acontece diferente da economia, né? Então, no Brasil, então, voltando aqui para a terrinha, é muito comum, ainda é muito comum, mas já foi muito mais no século XIX, século XX, a migração de agricultores que perderam tudo, né? Principalmente no sertão lá, no semiárido brasileiro. Correntes migratórias gigantescas, chegando a São Paulo, chegando a Rio, menos no sul, né? E algumas cidades também do próprio Nordeste, mas no litoral. Era muito comum, né? Anos 50, 60, superlotou as cidades. Agora, alguns, digamos... E isso era clima. Era clima junto com miséria, né? Não é só o clima. Mas clima junto com falta de apoio, de alguma alternativa econômica, né?
Mas alguns pesquisadores que eu acredito muito, que estudam chamados de fenômenos complexos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, dizem que tanto o Bolsa Família e outros tipos de benefícios, né, inclusive a aposentadoria rural, segurou muita gente lá para dentro do semiárido, né? Muita gente não migra, ainda tem o próprio programa de cisternas que foi feito no sertão, né, para acumular água de chuva, para passar o pior da seca, segurou muita gente, né, e muita gente deixou de migrar. Mas isso tem parece um pouco aquele gráfico que eu mostrei, quer dizer, um ano a pessoa dá para aturar. Um ano perde a sua safra de feijão, morre a cabra, o bode, acaba o milho, aí depois vem a chuva, aí a pessoa mais ou menos se recupera, etc. 2 anos, 3 anos, ninguém aguenta. E aí vai embora. Essa o que a gente mais observa nas pesquisas qualitativas lá para o lado do sertão. É o que as pessoas falam. 2 anos, 3 anos de miséria, fome, falta d'água, não dá para aturar. E aí vai embora. Então, tem a ver com o clima, tem a ver, mais uma vez, com as políticas sociais de proteção, etc., né? Renda, educação, etc. Cristóvão, nessa linha, eu tinha colocado uma pergunta aqui, que você comentou bastante sobre as ações de adaptação, a gente tem que focar nessas ações, mas a impressão que eu tenho é que assim, essas ações de adaptação, elas não vão adiantar muito, porque o problema vai se tornar cada vez pior. Então, se a gente não deveria focar mais nas ações de prevenção, que são todas essas mudanças. Você poderia comentar isso um pouco? Tem um problema sério de governabilidade, né? O mundo, quem é que manda? Usando uma expressão bem forte, quem é que manda no mundo? Por exemplo, foi assinado o Acordo de Paris, o Brasil assinou, agora está querendo voltar atrás. Aliás, os Estados Unidos não assinou, porque era o governo Trump, e agora voltou atrás, parece que vai assinar. Esse Acordo de Paris, ele estabeleceu diversas metas para os países, né? Eu vou reduzir não sei quanto da emissão, assim, indo direto, como você falou, direto para a causa das coisas, em vez de ficar botando remendo na sociedade, no planeta, vamos direto para as causas. A mudança climática está acontecendo pela causa da emissão de gases, nós vamos controlar a emissão de gases. Pronto. Como fazer isso? Cada país tem que se comprometer com a redução da emissão e tal, e aí começa a briga. A China, vamos fazer justiça um pouco. Os grandes poluentes, até, digamos, 1980, então era Estados Unidos e Europa, né? Os grandes poluentes mundiais era isso. Melhoraram muito, começaram a construir carros mais econômicos, fazer políticas de substituição de combustíveis e tal, tentar gerar energia de outras formas, sem ser combustível fóssil e tal. Aí o grande vilão passou a ser China. Os Estados Unidos ainda é um grande vilão, ainda é um grande emissor de gás de efeito estufa. Poucos americanos abrem mão americano de interior, né? Abrem mão do seu carro, etc. Mas a China passou a ser o grande vilão depois dos 80, 90, o maior emissor de gás de efeito estufa hoje. Quem é que vai dizer para a China, você está poluindo demais? Nós vamos te boicotar? Nós vamos multar? Quem é que vai multar os Estados Unidos? Quem é que vai dar um puxão de orelha no Biden? Né? A não ser o próprio cidadão americano, cidadão chinês. É uma situação muito difícil. Quer dizer, é o que a gente chama de crise de governabilidade, né? Como é que se fiscaliza e controla a emissão mundial de gases, né?
Assim, para ser um pouquinho otimista, anos 90, mais ou menos, 80 para 90, houve a crise da camada de ozônio, né? Vamos pensar uma outra maneira de criar essa tal da governabilidade. A camada de ozônio ela é ainda muito danificada pelos aqueles gases de spray, CFC, se não me engano. CFC? Sim, isso aí. Então. Chegou-se a um acordo mundial, olha que extraordinário, pela primeira vez na humanidade. Vamos parar com esse negócio de usar CFC. Vamos parar. Então, vamos mudar as fábricas do mundo inteiro para tentar usar um outro tipo de gás que não seja danoso à camada de ozônio. Deu certo, olha que interessante. Conseguiram fazer a substituição do gás. Vários países proibiram, o Brasil, inclusive, proibiu usar CFC em ar-condicionado, spray, etc. E se conseguiu diminuir a emissão desses gases, são outros gases, né? Não é do efeito estufa, mas são outros gases que danificam a camada de ozônio, e a camada de ozônio está se recuperando. Olha que coisa! É uma boa notícia. Agora, isso o quê? Nesse caso, um esforço, claro, legislativo, tal, econômico, tecnológico. Tudo isso junto, né? Articulado, todo mundo, as empresas, os países e tal, concordaram, e foi feito esse esforço, pronto. Agora, controlar a emissão de CO2, gente, como é que você vai... Queimada, no caso do Brasil, queimada, que emite um monte de gás carbônico e também emite o gás monóxido de carbono. A China com termoelétrica sendo agora reutilizada no Brasil por causa da crise da água. Olha como é que as coisas estão muito amarradas, né? E ninguém quer ficar sem energia. Quem é que vai controlar isso, né? É muito difícil, mas essa é uma crise de governabilidade que nós estamos vivendo. E a instabilidade dos países, né? Um país, essa dança das cadeiras, né? A China entra, os Estados Unidos saem, essa coisa. Bastante difícil. Certo. Gente, eu vou abrir agora para perguntas. Alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Luiz? Eu estava achando o Luiz muito quietinho, viu? Eu estou ouvindo aqui, tranquilo. Mas o Jolie também levantou a mão. Não, eu iria só comentar... Antes de mais nada, agradecer a sua exposição, a sua aula, Cristóvão, foi muito legal, muito importante. E desapareceu, não sei se ele está me ouvindo agora. Não, eu estou ouvindo aqui, o meu filho está passando aqui atrás, eu resolvi censurar o meu filho. Desculpa. Não, tá bom. Não censure, não. Mas, em todo caso, o que eu acho que é bem interessante, saiu um trabalho do Camilo Moura, nos anos 17, 18, e que mereceu um editorial da Nature. E nesse editorial, o editorialista, em suma, escreve uma coisa que me pareceu cada vez mais verdadeira com os anos passados, é que, basicamente, quer dizer, o calor era até há pouco chamado o silent killer, né? O matador silencioso. Porque, efetivamente, quando a pessoa morria, claro, por hipertermia, mas ela morria por complicações cardiovasculares, cerebrovasculares, etc., etc., e não constava, no testado de óbito dela, que ela morreu de calor. E isso leva a que haja, efetivamente, uma enorme subnotificação de mortes por calor. Então, o caso, o ministro da Saúde na Índia, recentemente, falou, olha, isso é a ponta do iceberg. Na verdade, nós estamos morrendo de calor, hipertermia, ele chama tem vários nomes em relação a isso, mas vamos dizer por hipertermia, cada vez mais. E isso me parece que está sendo
Quer dizer, o aquecimento global, ele era até há pouco um grande magnificador de outros problemas. E nós estamos agora entrando numa fase em que o calor não é mais um silent killer, ele é um noisy killer, é um matador ruidoso. Ruidoso. Né? E isso que me parece que talvez que não esteja ainda... Então, você tem alguns elementos que são interessantes, por exemplo, sei lá, pouco tempo atrás, alguns 2, 3 anos atrás, o Ministério do Trabalho do Kuwait proibiu que as pessoas trabalhassem ao ar livre entre 1º de julho e 31 de agosto, entre 11 da manhã e 5 da tarde, porque senão elas morrem. Aconteceu esse verão passado, que o governo da Grécia foi obrigado a proibir a visitação do Pártenon do meio-dia às 5 da tarde, porque as pessoas começavam a morrer, elas subiam lá, não sei se vocês já foram ao Pártenon, é uma subida relativamente íngreme, portanto requer um mínimo de preparo físico, chega lá em cima um pouco esbaforido, e você chega lá e você fica exposto, não tem sombra, você pega lá e morre. Começaram a morrer pessoas ou tiveram mal-estares muito fortes. Né? Então, eu acho que o que está muito mais hoje assim emergindo como uma evidência é o fato de que o título do editorial da Nature é "O calor mata". Quer dizer, ele mata nesse sentido mesmo. Quer dizer, você tem, e sobretudo quando você tem uma combinação que é particularmente perversa entre calor e umidade elevada relativa do ar. Né? Então, aí, o mecanismo básico que nós temos, que é a transpiração, tá certo? Ou seja, aquelas moléculazinhas que estão mais agitadas lá dentro da gente são expelidas e portanto, ficam as mais frias, isso significa que nós estamos transpirando. Quando você tem E junto vão os sais, né? Então, muita gente e vão os sais, exatamente. Exatamente. E aí você tem, então, um sistema que me parece que... Só uma observação em relação ao que você disse, que é totalmente de acordo com você. Quer dizer, no primeiro momento, até agora, os países nórdicos, os países do hemisfério setentrional, eles têm acusado impactos maiores, exatamente porque existe uma maior densidade continental, aqueles fatos que você se referiu. Mas, provavelmente, no segundo quarto do século, nós vamos ter no cinturão equatorial os grandes impactos. Acabou de sair um artigo agora sobre isso, esses artigos que falam sobre 2100, artigos que falam 2100, eu nem continuo a ler. O artigo de 2100 nem continuo a ler. O que interessa são os próximos 10 anos. Os autores vão estar todos mortos quando alguém... 2100, cara, entendeu? Isso é completamente absurdo. Isso é uma mania do IPCC, de resto, né? Inclusive, há um pedido para que eles transportem para 2050 todas as projeções. 2100, alguma coisa que é a receita para não fazer nada. Então é isso, quer dizer, eu acho que o que nós temos diante de nós, do ponto de vista da relação entre clima e saúde, será cada vez mais a hipertermia. Quer dizer, claro, todo o espectro que você apontou continua cada vez mais forte. Nós vamos ter agora ocorrências de morte por calor, isso no caso da Índia. O caso da Índia é brutal, né? É o país que vai ser mais atingido, e eu sugiro a vocês a leitura de um livro de ficção que é muito bom, se chama The Ministry for the Future, o Ministério para o Futuro, que é exatamente o que ele chama de CLI-FI, né? Climate Fiction, em vez de Science Fiction, existe o Climate Fiction, e o livro começa com uma onda de morte na Índia que mata 20 milhões de pessoas. E a partir daí começa, então, a narrativa, que é uma narrativa... E o livro se passa em 2026. Quer dizer, não é um futuro longínquo, é um futuro que provavelmente todos nós ainda podemos ter. Mas era isso aí. Muito obrigado, Cristóvão. Não é uma pergunta, é apenas um comentário. Não, posso? A gente espera outra pessoa. Então, a pessoa que morre de calor morre de um determinado mal-estar. Eu me lembro de um escritor que eu gostava muito, que estava em Paris, durante 2003, que teve a onda de calor lá terrível. Ele disse que estava andando, as pessoas disseram que ele estava andando, sentou num café, meio cansado, e horas depois o garçom cutucou ele e estava morto. Pode ser AVC, pode ser a desidratação, pode ser muita coisa. Então, como você falou, Luiz, o diagnóstico é muito... Não é o diagnóstico é claro, foi a causa mortes imediata que não é clara, né? Exato.
relacionar isso com calor, eu acho que só estatisticamente mesmo, só pegando uma massa de dados grande e tal. Um excesso de mortalidade. Um excesso de mortalidade, exato, que fica mais evidente. Agora, um caso, muitas vezes é colocado como um problema da pessoa. Ah, essa pessoa já tinha um problema crônico, tá, não sei o quê, e realmente são mais vulneráveis, né? Quem já tem problema respiratório e circulatório, etc., vai sofrer muito mais, pode morrer com a onda de calor, e quem ainda tem mecanismos de proteção, como é que se chama? Regulação de temperatura, né? Talvez sobrevivam. Quem tem o hábito de beber mais água, etc., talvez sobrevivam. Outras pessoas não, principalmente os idosos, né? Então, eu acho que uma solução é trabalhar isso meio que estatisticamente. Na França, depois que ninguém estava se dando conta do que estava acontecendo, em 2003, de repente começou a aparecer gente morta, e eles falaram, é o calor, terrível. Então, mas tem estratégias de... Bom, e outra coisa que eu quero lembrar, que é isso que você falou, do trabalho, ou até o lazer, em condições de calor extremo, né? Por exemplo, cortador de cana. Cortador de cana, ele está sujeito a calor, sem sombra, com um trabalho muito pesado, muito intenso, comendo mal, com pouca água, etc., etc. A mortalidade, isso já virou estudo também. A mortalidade entre cortador de cana é assustadora, assustadora. Trabalho temporário, mal pago, Mas isso acontece na nossa terra aqui. E a última coisa, desculpa, ilha de calor, né? Uma coisa é assim, você está numa serra e tal, e tem uma onda de calor, que talvez eleve 5 graus, 10 graus até a temperatura ali local, mas você está protegido com sombra, as variações de temperatura não são tão altas. As ilhas de calor que já se formaram em São Paulo, o Rio de Janeiro também tem sua ilha de calor, em algumas, Belo Horizonte tem uma fortíssima no centro da cidade. Elas, o que acontece? Elas, claro, que a cidade toda sobe a temperatura durante uma onda de calor, principalmente no verão, né? E algumas áreas cai a temperatura, principalmente áreas mais altas, mais arborizadas, etc. Cai um pouco a temperatura, a pessoa pode dormir. Tem alguns lugares, na tal das ilhas de calor, nos centros de grandes cidades e tal, Los Angeles tem isso, várias outras cidades, São Paulo, que a temperatura não cai de noite. Isso é um inferno. Isso, exato. É um inferno. Uma das maneiras de se ter de morrer é não conseguir dormir adequadamente durante muitos dias, né? Aliás, isso também é um parâmetro para se medir impacto de onda de calor. É a duração, né? Um dia de super calor, as pessoas aturam 2, 3 dias consecutivos perdendo sais, perdendo água, baixa pressão sanguínea, etc., a pessoa não aguenta e entra em colapso. Bom. Exato. Jolie, você quer falar? Na verdade, eu queria fazer só um comentário. No ano passado, o IPBS, que é a plataforma intergovernamental para a biodiversidade, tem o papel do IPCC para a biodiversidade, fez todo um esforço para produzir um workshop conjunto com o IPCC e produzirem um relatório, um mini relatório conjunto, mostrando o quanto essas agendas estão interrelacionadas. Então, é uma surpresa negativa para mim ver esse... Eu tive essa impressão também, mas a sua primeira figura da palestra de hoje deixou claríssimo, aquela sua nuvem de palavras, das 50 palavras mais comuns no relatório 6, não aparece biodiversidade.
simplesmente não aparece. Então, isso mostra o quanto, apesar de todos esses esforços, essas agendas continuam separadas e tragicamente separadas, porque enquanto a gente não olhar conjuntamente para elas, dificilmente a gente vai achar soluções duráveis. Eu queria só fazer um comentário em relação a isso. Se você olhar o Acordo de Paris, Não o tem a texto do palavra Acordo de Paris, biodiversidade. existe uma frase que é assim: encorajamos também os países a diminuir o desmatamento. Quer dizer, Eles não é têm a palavra ridículo. biodiversidade no acordo. Isso Exatamente. a gente já Nem debateu. desmatamento, aparece a palavra desmatamento uma vez. A gente já teve uma mesa redonda para debater isso. Não, a palavra biodiversidade não aparece no Acordo de Paris. É uma esquizofrenia completa, tá certo? Total. Desculpa, Cristóvão, não é o... Não, então, a biodiversidade também é... Você projetou aquela figura, eu fiquei olhando, procurando, meu Deus, não aparece. É puramente físico, é um relatório com muita ênfase em física e não fala dos outros processos econômicos, biológicos, né, que está acontecendo. Inclusive, a perda de biodiversidade é talvez um propulsor para gerar a tal das doenças emergentes, né? Sabe-se lá, junto com o processo de mobilidade humana, claro, né? Porque antigamente esses vírus estavam espalhados no mundo, mas ficavam lá cada um no seu lugar. Mas esse boom essa explosão de casos, geralmente começando com animais, né? Começando com animais e depois fazendo a tal da jump, de um pulo, de um salto para a população humana, é muito comum em áreas com perda de biodiversidade, né? Claro. A Amazônia é um perigo, a Amazônia é uma bomba relógio. O que tem os hospitais militares da Amazônia atendem muito, eles fazem aquela coisa de exercícios na selva, né? E volta e meia um soldado é internado por uma doença que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe. Às vezes a gente até vê, sai no jornal, em tal cidadezinha no Pará, no Amazonas, teve um surto, morreram 3 ou 4 pessoas, ninguém identificou a causa. Exato. A gente nunca vai saber a causa, mas a gente suspeita. É um perigo. Se tiver uma estrada passando por perto, se aquele animal ali, que é transmissor, tiver um espalhamento grande, pronto. O retrato é tudo que precisa para gerar uma doença emergente, né? Um perigo, né? É uma pena. Por isso é que eu acho que a gente tem que pegar essa oportunidade, digamos, que aparece com esses relatórios globais e muito genéricos e tal, e aprofundar. Está na hora da gente tomar as rédeas da coisa para falar dos problemas mais reais, mais próximos da gente, né? O Brasil é campeão da biodiversidade, podia dar um show aí internacional, produção de medicamentos com vegetais, incrível, né? E é quase visto como um castigo, né, no Brasil ter essa biodiversidade toda. Vamos azulejar, né, como o pessoal diz, vamos azulejar tudo e acabar com essas bicharadas aí. Muito bom. Mais comentários, perguntas? O pessoal está cansado, está muito quente. Eu tenho mais um comentário, pode ser, Gabriela? Sim, claro, Júlio. Não, é a questão das substituições dos CFCs, né? Quando se decidiu isso, e foi uma das convenções que deu certo, que, aliás, animou as convenções de 92, porque essa de 86 tinha, de fato, funcionado, a gente acabou fazendo uma substituição que foi ótima para a camada de ozônio, mas acabou substituindo por gases que têm um efeito estufa muito grande, né? Quando, quimicamente, seria possível você substituir por gases que fossem também neutros do ponto de vista de aquecimento, mas que tenham sua produção um pouco mais cara, né? Então, era a opção mais simples, eram os HFCs, então
é o que a gente vai utilizar. Eu posso fazer um comentário sobre isso também? Me parece que as pessoas muito frequentemente citam, né, o Protocolo de Montreal como um exemplo de possibilidade de governança global, etc. Mas comparar a produção de gases fluorados com o CO2, o metano, etc., é piada, tá certo? Isso não tem nada a ver. Isso era um setor pequeno da indústria. Animou as convenções de 92, animou, porque era uma governança que deu certo, né? Então, quem sabe a gente consegue ir adiante. O cara sobe 3 degraus e fala, pô, eu vou até o Everest. Se eu conseguir subir esses 3 degraus aqui, eu vou até o Everest. Não é bem isso. Então, é porque existia tecnologia, existia uma disposição para adesão a esse protocolo, e era meio centralizado. São as atividades econômicas mais centralizadas, né, em alguns setores, alguns países e tal. Agora, CO2, lenha emite CO2, carro emite CO2, indústria, o gado emite CO2. Como é que vai controlar isso? Sem um organismo internacional, sem difícil. A outra coisa que fala o Acordo de Paris vai se criar um fundo, e os mais poluidores vão contribuir mais com o fundo, que vai ser repassado pelos países que mais estão sofrendo com as mudanças climáticas, mas cadê o banco que vai fazer isso? Mandar um boleto lá para o Biden, para o Xing, eu esqueci o nome do presidente da China. Manda um boleto lá para eles. Está atrasado. Cristóvão, você comentou há Está pouco aqui, sobre... Xi Jinping. Pronto. Você comentou há pouco esses diagnósticos são feitos muito globalmente, né? Que a gente precisa olhar mais, né, para a nossa realidade aqui no Brasil e tal. Daí, o que você acha que falta para que se faça um diagnóstico brasileiro relacionando perda de biodiversidade, mudanças climáticas e saúde? Falta expertise, falta liderança, falta o que para se fazer isso no Brasil? Olha, eu trabalho próximo de gente que lá na Fiocruz que trabalha com biodiversidade. Eu não sou muito dessa área, não. Agora, pelo que o pessoal lá fala, faltam dados, né? Faltam dados. Assim, não se tem ideia Claro, se tem bastante, mais ou menos completa, uma lista de espécies, digamos, né? Vegetais, animais existentes no Brasil. Agora, a distribuição dessas espécies, a volume, a quantidade de espécies, quem está em extinção, e ao contrário também, que é perigoso, né? Uma explosão de alguma espécie em alguns determinados lugares, isso não se tem a menor ideia, menor. Não, mas eu estou falando relacionado à saúde, né? Cruzando a questão, que é tudo que você trouxe aí nas suas apresentações, de desmatamento, de mudança climática, né? Perda de desmatamento, perda de biodiversidade, etc., ou mudança nas regiões costeiras, que implicam em mudanças ecossistêmicas e perda de biodiversidade, isso relacionado com saúde, né? Quer dizer, quantas pessoas conseguem no Brasil e tem know-how para fazer esse tipo de análise? Tem pessoas suficientes para fazer um diagnóstico brasileiro cruzando, né, olhando para a nossa problemática, cruzando essa questão de mudanças climáticas, saúde e perda de biodiversidade, já que a gente está discutindo aqui que mudanças climáticas e perdas de biodiversidade são totalmente intertwined, totalmente interligadas? Olha, eu conheço poucos grupos que trabalham com isso, que façam essa relação com saúde, né? Infelizmente, o mundo tem sido surpreendido, não é só o Brasil, não, surpreendido. Apareceu agora o corona,
é o morcego, é isso, é aquilo, será que já existia no morcego? Alguém comeu, tentando fazer o caminho ao contrário, né, do infectado, né, de um humano infectado, qual é o vírus, a tipagem do vírus, o animal que anteriormente portava o vírus, o ambiente do animal, o caminho, digamos, retroativo, né? Não conheço quase ninguém que trabalha prospectivo. Cenários. Todos os morcegos são perigosos. Agora se começou a falar mais intensamente nisso, né? Todos os morcegos são perigosos. Quais são todos os vírus que existem no morcego? Quais são os que podem ter o tal do salto ecológico e passar a ser transmitido para os humanos? Pouquíssima gente. Na França eu conheço um grupo pouco pequeno, mas tentando fazer esses modelos e tal, mas geralmente é o contrário, né? A gente sai correndo atrás do prejuízo. O que aconteceu? O que aconteceu com outros exemplos? A doença da vaca louca. A doença surgiu, aí os pesquisadores vão descobrir quais são os agentes causadores. Qual é o animal que está relacionado com isso? Qual foi, digamos, o ambiente, o contexto ambiental que gerou a vaca louca. A vaca louca foi produzida em rebanho confinado, né, principalmente na Inglaterra. Mas aí identifica o troço. Aí depois tem a H1N1, se não me engano, H5N1, que chamavam de febre suína, gripe suína. Mesmo processo. Alguém morreu, descobriram o vírus, então foi o porco lá da China. A gente vai ficar louco, não vamos dar conta da diversidade de caminhos que esses agentes infecciosos podem tomar, né? Mas a minha pergunta é porque, assim, eu desconheço mesmo, né? Em termos de Brasil, se a gente for pensar, né, no esforço coletivo, pegando pesquisadores do Amazonas, do Rio, de São Paulo, do Nordeste, né, sei lá, do Sul, você acha que tem gente suficiente para fazer uma síntese do que se sabe sobre ambiente e saúde? Né? A saúde, sim. De biodiversidade e saúde, pouquíssima gente. E clima e saúde, você acha que já tem suficiente? Tem. Tem a rede clima, que é muito boa, muito atuante. Uhum. Tem sim, a gente está passando por um período de crise, de financiamento, muita gente indo embora do Brasil. Pesquisadores indo embora. Por falta de dinheiro e porque são... Uhum. Já foram chamados de maconheiro, de macumbeiro, pelo amor de Deus, né? Viver num país desse... A pessoa estuda a vida inteira, abre a televisão e é chamado de maconheiro. Tá, deixa pra lá. Cristóvão, deixa eu meter um pouquinho minha colher na pergunta da Cristiana. Eu acho que quando você se fala de clima e saúde pública, eventualmente também mediado pela questão da biodiversidade, eu acho que o que se sabe hoje e que salta aos olhos, eu sei que se sabe, é que os agentes mais causadores, não são o clima, nem a biodiversidade, é o problema da poluição industrial. Quer dizer, a exposição, a quantidade de agentes químicos que nós temos, claro, as queimadas são um dos fatores, mas não é apenas as queimadas, quer dizer, os agrotóxicos, os corantes e toda essa exposição a esse enorme conjunto de milhares de substâncias químicas, das quais não se conhece quase nada sobre a capacidade que elas têm de perturbar o sistema endócrino, por exemplo, etc. E não se sabe ainda menos o efeito da interação entre elas. Então, eu acho que se nós temos que atacar o problema da relação entre ambiente e saúde pública, a questão fundamental é a poluição industrial, não é o clima nem a biodiversidade, me parece. Essa que age sobre nós agora de uma maneira completamente imediata. Não sei se você está de acordo.
Sim. Não, existem hoje maneiras de se calcular, ou estimar, na verdade não é calcular, é estimar carga de doença, né? Carga de doença. Assim, tentando recuperar as grandes causas dos problemas de saúde no mundo inteiro. Uma delas é, assim, relacionar lá com o consumo, açúcar, por exemplo. Quantas pessoas o açúcar mata? Não é só cálculo de mortalidade que eles usam, não. É também anos de vida saudáveis perdidos. A pessoa perde alguns anos por ter sequelas da doença, por exemplo, né? Um acidente de carro. A pessoa pode ter vários anos, apesar de sobreviver, pode ter vários anos perdidos, ou a qualidade de vida perdida. Bom, é uma calculeira tremenda, mas você tem razão, a doença respiratória causada por poluição foi feita uma estimativa antes da Covid, e era uma das maiores causas de mortalidade, dessa perda de carga de doença, vamos chamar assim. Uma das maiores cargas de doença no mundo seria a doença respiratória causada por poluição. A Covid é difícil de se estimar, porque ainda vai deixar muita gente mal, né? Apesar de estar matando menos, mas ainda vai deixar a gente mal. Mas talvez não seja a maior carga hoje em dia ainda, né? A água, as questões relacionadas à água, tanto a falta de água quanto a água imprópria, o ar contaminado, alimentos, sabe, sei lá o que tem de componente químico dentro dos alimentos, alguns alimentos, né? Ainda, eu vi esse cálculo, a própria OMS tem lá um grupo que trabalha com carga de doença. A Universidade de Washington, lá nos Estados Unidos, Washington, lá em Seattle, né? Trabalham com essa abordagem da carga de doença, e a estimativa deles é que mais ou menos 20% da carga de doença seja ambiental, de origem ambiental. É muita coisa. Matando 7 milhões de pessoas, quer dizer, mortes prematuras, que se consideram até 69 anos, são 7 milhões por ano, que é mais ou menos quase o dobro do que a Covid já matou, pelo menos segundo as notificações. Isso todo ano. Muito obrigado, Cristóvão. Pessoal, tem mais comentários, perguntas? Acho que sexta-feira, final de tarde, já está um pouco, tá? Tá. E, Cristóvão, tem aulas que a gente fala assim, que a gente termina, que o pessoal, assim, todo mundo traz más notícias, mas alguns trazem más notícias e depois deixam alguma boa notícia. E alguns outros trazem mais notícias e a gente sai com essa carga da notícia ruim. A gente, não, geralmente quem fala sobre clima, ambiente, traz um pessimismo, né, horrível. Por que vocês marcaram essa aula na sexta-feira de noite, meu Deus? A gente podia acabar com uma música, uma coisa mais alegre, né? Parece assim, filme de catástrofe. Eu acho melhor que seja na sexta. Se começar na segunda, aí que acaba a sua semana de vez. Gabriela, essa é uma boa ideia. A gente pode pensar em implantar uma música toda sexta-feira, terminar a gente colocar uma música para ouvir, para sair pelo menos. Tem aquela sonata. Eu acho ótimo, pessoal. Eu não me sinto culpado. Eu não me sinto culpado de tomar uma cerveja na sexta-noite depois, falar, poxa, estou precisando, eu mereço. Eu ouvi muito. Sabe o que eu acho? Que essa coisa geracional, né? Claro que a gente, eu sou um idoso, recém-idoso, e fico preocupado com como é que, para onde vai o mundo, etc. O pessoal mais novo, meu filho, inclusive, é bastante mais pessimista, né? Ele, tá brincando aí comigo. Mas bem pessimista. Eles acham que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar. O mundo está melhorando. Se a gente olha os grandes, ele está reclamando aqui. Se a gente olha os grandes indicadores do mundo, chamado desenvolvimento humano, né? A mortalidade infantil está baixando,
as pessoas estão um pouquinho mais de dinheiro, o saneamento está melhorando de condições, etc, etc. E eu estou pensando do ponto de vista secular, né? Nos últimos séculos está melhorando, apesar de todas as crises. E também isso é uma contribuição da ciência, né? Só se começou a pensar em saneamento mesmo, de verdade, para grandes populações, quando teve uma crises graves, assim, de surtos de cólera, que matou um monte de gente. E aí, assim a gente vai, né? Quem sabe esse susto que a comunidade está tomando com a mudança climática também é uma possibilidade de avanço, né, em algumas políticas, né? Assim, Tá bom, Cristóvão, já deu o recado. Ele vai brigar comigo agora, vai falar que eu falei tudo bem. Não, Cristóvão, fala assim, ó, olhando eu sempre olho para a resiliência de sistemas socioecológicos. A crise é necessária para a reorganização do sistema, né? Então, assim, vamos realmente pensar em como é que a gente vai reorganizar daqui para frente, né? E ele está ouvindo? Não, está no fone. Eu também tenho uma filha, tá? Que é super ligada com as mudanças climáticas, então... Suportável. Tem que ouvir isso o dia inteiro. Muito bom. Gente, muito bom, viu? Excelente, muito obrigada, Cristóvão. Então, obrigada a todos. Cristóvão, muito obrigada. Obrigado a você. Cristóvão. Bom fim de semana a todos aí. Obrigado.